Agora vamos conhecer melhor o papel da Secretaria de Gestão Governamental com o secretário Marcelo Altoff, que está aqui com a gente. Oi, secretário, bom dia, muito obrigado pela participação do senhor. Bom dia, Jorge. Também fico feliz aqui de ser convidado para falar um pouquinho daquela secretaria, né, que é uma secretaria bastante complexa, né, que tem várias funções, né, dentre as quais a de projetar e acompanhar aquilo que o governo se compromete a fazer durante os 4 anos do seu mandato, né? E estou aí à tua disposição para a gente falar um pouquinho a respeito das complexidades do poder público, que são gigantes. Eu imagino, né? E agora, quando é um governo novo, está chegando agora, e tem demandas do governo anterior, mais os compromissos assumidos diante de campanha, a gestão e o equilíbrio da gestão é fundamental para que tudo isso possa ser aplicado, né? Nesse sentido, qual é a função da secretaria, secretário? Muito bem. A secretaria, ela, na verdade, ela tem um grande leque de atuações, né? A gente tem, além do que a gente chama de escritório de projetos, que é onde a gente acompanha o desenvolvimento de tudo aquilo que o atual prefeito Egídio se comprometeu enquanto ainda era candidato Egídio no ano passado, né? Essa é uma das vertentes que a secretaria tem, né, de fazer o acompanhamento, passo a passo, daqueles compromissos que foram lá colocados. Além disso, a secretaria também tem outras diretorias bastante importantes, né, a diretoria de custos e orçamento, que tem um papel muito significativo para que a gente possa fazer com que aquilo que está orçado seja de fato respeitado por cada uma das secretarias, né? A gente tem hoje, né, dentro da realidade de recursos esparsos, né, nenhuma secretaria tem o orçamento totalmente liberado, né? Sempre que o secretário precisa fazer o avanço de alguma ação, serviço, obra, compra e etc. e tal, ele submete primariamente à Secretaria de Gestão o pedido de liberação da cota. E como nós fazemos a coordenação do Comitê Gestor de Governo, que tem outros secretários da Fazenda, Procuradoria, Administração, presidente do SAMAI, chefe de gabinete, a gente avalia aqueles pedidos mais críticos para se decidir a liberação ou não, né? Além disso, a gente tem ainda a Diretoria de Sistemas, que faz uma espécie de curadoria de todos os sistemas de informática que são utilizados dentro do município, né? A gente faz mais um papel de consultoria do que de desenvolvimento efetivamente de sistemas. E a diretoria de infraestrutura de tecnologia, né? Porque a gente não faz muita ideia, né? Mas a gente tem todas as ações de governo nas unidades, sejam escolares, da assistência, da saúde, todas elas estão interligadas através de fibra ótica, recebendo e remetendo dados, né? Isso precisa ter um cuidado bastante significativo, né? Hoje a gente tem praticamente 300 unidades do município espalhadas aí pelo município, né, que precisam receber esse provedor de serviço que é a Diretoria de Infraestrutura, e todos os sinais, as câmeras de vídeo monitoramento, tudo ali trafega por essa infraestrutura, né? Então, realmente, é uma secretaria bastante complexa, né? A gente, né, eu costumo sempre brincar, né, a gente ajuda e dá informações para que o prefeito governe o governo, né? Que é uma atividade complexa, né? Porque a gente está falando, né, inicialmente de como é que faz a gestão dos projetos de governo, né? A gente faz da melhor forma possível, mas a gente sabe que todos os dias, né, Jorge, bate na porta da prefeitura alguma demanda nova, seja da educação, seja da saúde, seja da assistência, né? De serviços urbanos, né, que é uma das secretarias que mais relação tem com a comunidade, né, o buraco, a roçada e etc. e tal, e tudo isso, né, a gente organiza para que o governo não se perca nessa grande infinidade de atribuições que possui e que tem na nossa secretaria, sim, pelo menos uma tentativa de gestão para que a gente dê ao prefeito as informações necessárias para que ele decida, né, prioridades, né, porque governar é ter prioridades, né, mas especificamente quando a gente fala daquilo que são os compromissos, né, que o prefeito foi eleito
com um programa de governo que está lá, inclusive, registrado no Tribunal Regional Eleitoral, acessível a qualquer pessoa a qualquer momento, né? Aqueles são os compromissos que o elegeram. Então, quando a gente faz a organização desse projeto, né, do acompanhamento desses projetos, a gente pega aquele programa de governo, faz o que a gente costuma dizer, a gente disseca aquele programa em projetos que vão ser desenvolvidos durante os 4 anos e que é exatamente o que nós estamos começando a fazer agora, né? Para você ter uma ideia dos nossos programas de governo, a gente já saiu com 104 projetos diferentes, que envolvem de forma intersetorial várias secretarias, né? Todas as secretarias têm, em alguma medida maior ou menor, algum tipo de responsabilidade para ser cobrada, né? Para que as coisas tenham começo e fim, né? A gente trabalha num cenário de 4 anos de mandato, né? E temos que dar conta disso aí durante esse tempo. Então, o que a gente faz, né? A gente já fez uma dissecação desses 104 compromissos. Tem outras fontes que também vêm, porque, afinal, as coisas que estão em andamento, elas não são jogadas fora, né? E aí as pessoas sempre dizem assim, né, a gente precisa ter continuidade de projeto, o prefeito que chega não pode jogar tudo fora que estava acontecendo e começar do zero, e isso a gente trabalha muito, né? Tanto é que as obras não tiveram nenhuma parada, elas estão continuando a ser tocadas e entregues de acordo com aquilo que está no cronograma, mas eles também precisam ser objeto de uma aferição por parte do escritório de projetos para que a gente não perca nenhuma situação que aconteça no decorrer do período por alguma coisa que a gente não previu, né? Porque existem riscos na execução de qualquer projeto, né? Alguns são previsíveis, outros são imprevisíveis, né? Os previsíveis a gente já tem que colocar lá o risco que cada um determina e já colocar ali um plano de fuga, e aqueles que são imprevisíveis a gente tem que percebê-los, chamar os atores ali, que principalmente, né, primariamente são os secretários municipais em cada uma das suas pastas, com conhecimento que cada um tem, e a gente avaliar, olha, com esse risco que surgiu, como é que nós vamos seguir? A gente tem que mudar o rumo, a gente tem que repactuar prazos, ou a gente tem que pensar numa nova forma de dar conta daquilo, né? Então, por isso é um trabalho que ele tem permanência, né? Ele não significa dizer que a gente faz um planejamento e entrega e cada um faz a sua parte. Não, é dinâmico, é construção, e é isso que a gente faz através desse trabalho na Secretaria de Gestão. E qual é a estrutura da Secretaria para dar conta de todos os acompanhamentos e encaminhamentos que são necessários? Pois é, nós temos uma diretoria chamada Diretoria de Escritório de Projetos, o diretor é o Matheus, né, que está lá já com bastante experiência, que já trabalhou nesse segmento em outros governos, né, e que veio trabalhar conosco para trazer esse conhecimento, e lá dentro da secretaria a gente tem uma equipe que vai ser moldada, que já está preparada para fazer esse trabalho, né? Nós fizemos na semana passada uma oficina com a nossa secretaria como piloto para que a gente ensine para as pessoas, e isso vai ser passado em cada uma das secretarias, nos eixos temáticos de cada linha de gestão, né? Como é que se faz um projeto, né? E a gente fala de uma forma muito prosaica, né? Vamos fazer o projeto de uma casa. O que precisa para construir uma casa? Que é uma coisa que está muito presente para nós, né? Então, a gente tem que pensar que precisamos comprar o terreno, que esse terreno precisa estar legalizado, que a gente tem que contratar um engenheiro ou um arquiteto para fazer o projeto, que a gente vai ter que aprovar esse projeto lá no órgão municipal para ter o alvará de construção, que se a gente precisar de um financiamento para poder dar conta da obra, a gente tem que previamente fazer uma consulta ao agente financeiro para ver se a gente tem capacidade de pegar o recurso necessário ou quanto a gente vai colocar do nosso dinheiro, e depois o acompanhamento para e passo da execução da obra até que ela chegue no final e a gente possa se mudar lá para dentro. Então, dessa forma assim muito prosaica mesmo, é o que a gente faz na oficina, de mostrar que as pessoas precisam olhar o que é o compromisso e de que forma nós vamos cumprir aquele compromisso, que é mais ou menos construir o projeto dessa casa, né? Então, a gente dividiu, né, em 6 eixos temáticos o município, né? Então, o eixo do bem-estar animal, o eixo do desenvolvimento econômico sustentável, desenvolvimento social, segurança pública e defesa civil,
infraestrutura, mobilidade e desenvolvimento urbano, e o último eixo, que é gestão governamental, transparência, combate à corrupção e cidade inteligente. Então, por que a gente dividiu em 6 eixos, né? Porque existem muitas pautas que elas aproximam secretarias, né? Então, a gente traz nesses eixos as secretarias afins, prepara-os para que eles possam fazer os seus projetos, né? Que hoje a gente já tem 104, né? Mapeados, e constroem cada um deles, né? Aí é um trabalho que nós vamos dizer o seguinte: olha, no projeto de governo a gente tem este projeto X, né? E aí eles têm que fazer esse projeto da construção da casa e dizer para nós de que forma, como, quando, onde, com quanto recurso, né? É o que a gente chama de um trabalho de canvas, né? Por quê, o que, quem, como, quando e como fazer, né? E essas são as perguntas que cada uma dessas secretarias vai apresentar e que vai passar a compor esse banco de projetos, que aí sim a gente vai fazer reuniões a cada 45 ou 60 dias para perguntar, olha, como é que está os projetos que esse eixo aqui se comprometeu a fazer. E aí esse acompanhamento acontece de agora até o final do governo, dando esses sinais amarelos ou vermelhos, às vezes, para que a gente chegue para o prefeito e diga assim: prefeito, aqui a gente tem um problema que é derivado da situação A, da situação B, qual é a providência que nós vamos tomar? E aí o prefeito vai, junto com os secretários, tomando as decisões necessárias para corrigir a rota, né? Ou mesmo mudar alguma premissa que a gente tem ali estabelecida, que não foi possível compor por situações que no decorrer do tempo podem aparecer. Secretário, entre estes 104, né, projetos já elaborados da gestão, que visam atender a um plano de governo divulgado em campanha, né? Exato. Já está o da Guarda Municipal Armada, que é o principal diferencial da campanha do então candidato Egídio Ferrari, né? E uma das principais promessas dele? Sem dúvida, ele faz parte inclusive de um eixo específico, como eu citei, o eixo 4, é o da Segurança Pública e Defesa Civil, né? Eu até diria que aqui caberia a gente inserir também o projeto de cidades inteligentes, que o prefeito tem colocado de uma forma muito positiva, né? Inclusive, semana que vem nós teremos uma reunião onde vai se apresentar com pessoas que vêm de fora projetos de cidade inteligente, utilizando, por exemplo, o potencial que nós já temos na Central de Controle Operacional, onde o prefeito quer fazer um investimento grande para que a gente possa ter ali uma estrutura de segurança pública, né? Que foi realmente um dos grandes compromissos, né? E, inclusive, a criação da Guarda Municipal, né? Esse processo ele já caminha, né? Nesse momento, a avaliação por parte da Procuradoria em relação ao melhor modelo que vai se implantar, né? A gente já tem vários. E são vários no Brasil, né? Vários municípios que têm situações diferentes, né? O que já se tem como certo é de que não haverá uma migração da guarda, dos agentes de trânsito para serem guardas essa municipais. Discussão chegou a acontecer. Exato. Na verdade, sempre houve, por parte dos agentes de trânsito, e eu já passei lá como presidente do então CETERB, né, essas demandas sempre foram recorrentes. Mas já se chegou à certeza de que os agentes de trânsito vão cumprir, dentro do guarda-chuva da segurança pública, um papel muito específico, que é exatamente fazer a regulação do trânsito dentro daquilo que se determina para um agente de trânsito. Mas a Guarda Municipal, essa que o prefeito deseja criar, é uma Guarda Municipal com formação, provavelmente uma nova carreira dentro do município, em que esses concursados terão todo um preparo muito típico de polícia, né? Hoje já se fala muito da polícia municipal, apesar de não ser da segurança pública ser uma obrigação do Estado, mas é um caminho sem volta que os municípios façam a sua parte, para que a gente possa dar conta de atender a comunidade. Mas junto com o investimento dessa nova carreira da Guarda Municipal, que o prefeito certamente haverá de implantar, né, tem todo esse projeto da cidade inteligente, por exemplo, as câmeras com vídeo monitoramento. Que auxiliam nesse sentido da segurança. Exatamente, né? Com identificação facial, né, principalmente aí migrando num primeiro momento para as unidades de educação, as unidades de saúde, para que a gente possa ter, dentro da nossa central de controle operacional, num trabalho conjunto entre órgãos
do município e órgãos também da segurança pública, né? Hoje já existe pacificado que dentro da nossa central de controle operacional vai estar lá não só a nossa guarda municipal, não só o agente de trânsito, quanto também a polícia civil, a polícia científica, a polícia militar. Já existe uma adiantada tratativa com a Polícia Rodoviária Federal, que tem um núcleo de inteligência muito significativo que provavelmente será instalado na cidade de Blumenau, né? Então é um trabalho conjunto que o prefeito tem feito muitas conversas, tanto em nível estadual, né, com o governo do estado e também com as corporações federais, como é, por exemplo, a PRF, né? Então, sim, de fato, há um trabalho que já está sendo desenvolvido, né? Ao mesmo tempo, a Central de Controle Operacional, que depois da reforma administrativa estará abaixo do guarda-chuva do gabinete do prefeito, né? Até então ele estava lá na SMTT, porque era uma situação que a guarda de trânsito era quem mais utilizava aquele espaço. Então essa é uma das mudanças na reforma administrativa. Exatamente, que deverá a CCO estar embaixo do guarda-chuva do gabinete do prefeito municipal, né? E as ações propriamente, né, que agora o procurador-geral do município, Éder Boron, já colocou uma equipe de procuradores para estudar os modelos de guarda municipal que existem no país, né, para que a gente adeque aqui à nossa realidade local, né? Não adianta, não existe Ctrl+C, Ctrl+V, né? A gente precisa ver a nossa realidade específica aqui, mas certamente até pelo prefeito ser da área da segurança pública, delegado da Polícia Civil aqui do estado de Santa Catarina, já foi delegado regional aqui, ele tem uma visão muito clara a respeito do que quer e do que não quer. Entende melhor a situação, né? Exatamente. E é inclusive a aplicação disso, né? Que é muito importante. Agora, chega um novo governo, né? E quando um governo novo chega, quando a gente chega num local novo, a gente primeiro precisa entender onde é que está pisando, né? Para depois poder implantar aquilo que deseja. Exato. Nesse sentido, secretário, esses 4 meses, né, 100 dias de governo que serão completados na próxima quinta-feira, já deu para tomar pé da situação? É bem verdade também que muitas pessoas que estão na gestão pública já estavam na anterior, o que pode facilitar nesse sentido, mas já deu para tomar pé da situação e já está dando para começar a empregar já os novos objetivos, ou ainda precisa de um tempinho para botar a casa toda em ordem e conseguir apresentar, né, a cara de governo da atual gestão pública? Eu não tenho dúvida que o governo hoje já tem uma cara bem definida, né? Obviamente que existem pessoas como é o meu caso, né, que a gente já esteve presente em outros governos e continua aqui, mas a grande maioria dos secretários que assumiram no dia 1º de janeiro são novos, né? E obviamente que fizeram uma imersão dentro das suas secretarias para entender a complexidade delas, né? Não existe nenhuma secretaria que seja assim fácil, né? Todas elas têm as suas problemáticas, mas eu te diria que chegando próximo agora dos 100 dias de governo, não só os secretários, inclusive os novos que assumiram lá em janeiro, já conseguiram ter um retrato muito fidedigno daquilo que precisa ser feito, né? O prefeito, não existe a menor dúvida de que ele hoje já consegue enxergar com uma facilidade muito grande a estrutura governamental como um todo, né, que cabe a ele ter essa visão macro da gestão e tem cobrado dos secretários o cumprimento aí daquilo que ele determina, né, nas reuniões de colegiado, e assim a gente vem criando uma identidade própria, né, sem jogar fora aquilo que já acontecia. Por exemplo, né, a gente tem aí várias obras, como eu citei anteriormente, que estavam em andamento e que continuam em andamento sem nenhuma descontinuidade, né? Os compromissos continuam todos ativos, né? Além do que a gente tem aí dos projetos de governo que estão lá no programa, que vão ser cobrados agora, a gente tem as demandas que pontualmente vão surgindo e, obviamente, que os secretários que estão lá na ponta, principalmente naquelas secretarias que lidam mais com as pessoas, como é saúde, como é serviços urbanos, como é Secretaria da Educação, principalmente assistência, né? Eles vão apresentando as demandas e a gente vai organizando isso, mas poderia te dizer, sem nenhuma margem de erro, que sim, hoje
todo mundo já consegue entender muito bem a porta da secretaria para dentro e está fazendo um trabalho integrado, né, sob a liderança do prefeito, da vice-prefeita, da chefia de gabinete do prefeito, que é o Dr. Denis Cotini, que tem também cobrado muito dos secretários para que eles cumpram a sua parte, né? E a gente vai ter, seguramente, principalmente agora que nós vamos começar a fazer essa execução do acompanhamento dos projetos de governo, isso ainda vai ficar muito mais intenso, porque agora a gente começa a botar o bonde no trilho e dar velocidade para que a gente cumpra tudo aquilo que foi prometido durante a campanha do ano passado. Eu sei que eu vou perguntar uma coisa para o senhor, que a resposta é meio complexa e o nosso tempo não é muito longo, mas enfim, né? Como fazer uma gestão pública eficiente, agradando o cidadão, não desperdiçando recursos públicos e utilizando a eficiência como pessoal, por exemplo? Jorge, governar é a gente fazer, às vezes, as escolhas de Sofia, né? Porque a gente tem necessidades que são ilimitadas, né? E recursos que são, esses sim, bastante limitados, né? Então, a gente está atravessando um momento agora orçamentário e financeiro, né, bastante desafiador, né? Todo mundo reconhece isso. Isso não é uma realidade só de Blumenau, é uma realidade de todos os 5.500 e poucos municípios, né? A gente tem aí às portas uma reforma tributária que provavelmente terá uma repercussão negativa para cidades de porte maior, como é o caso de Blumenau. Mas a gente, quando você fala a palavra eficiência, né, esse talvez seja o grande mantra, né, que cada secretário precisa antes de tomar uma atitude, né, uma decisão. E às vezes, né, quando uma demanda bate na porta, né, o secretário ele precisa entender qual é o contexto do governo como um todo, e não só da sua secretaria. Então, essas interlocuções que a gente tem com os demais secretários, para entender que às vezes agora é o momento de dizer um não, para que a gente possa construir um sim no médio prazo, às vezes é melhor do que você dar uma resposta aqui só para agradar a torcida e não vai ter sustentabilidade em dar aquela solução que a pessoa precisa, né? Então, é a gente ficar em cima de uma corda bamba, né? Que não é fazer uma gestão baseada só naquilo que a gente acha, e sim ver o governo como um todo, né? E entender, né? E aí, assim, num município como Blumenau, que tem várias secretarias que são importantes, né? Entender que quando o governo coloca uma prioridade, é todo o governo que tem que atender aquela prioridade, porque é o prefeito, nessa visão macro que tem, que determina, é por aqui que eu quero trilhar, aqui nós vamos esperar mais um pouco, aqui nós vamos avançar de uma tal forma, aqui nós vamos ainda retroceder, porque precisamos ajustar as velas, né, para que pegue o melhor vento lá na frente. Então não é uma tarefa fácil, né, mas ela é possível. E nessa medida eu noto assim que o prefeito tem tomado boas decisões e tem dado para nós, como secretários, bons nortes para que a gente siga na nossa missão de ajudá-lo a gerir o município. Tomara, né? Com eficiência, que é o que todos esperam, né? É isso aí. Secretário Marcelo Altoff, obrigado pela participação. Dá para ficar uma semana falando, né? Dá mesmo. Como eu falo muito, é um perigo, né? Então, fico feliz de poder estar aqui. Sempre que você quiser, a gente está à disposição. Sim, não vai faltar oportunidade, com certeza. Obrigado mais uma vez pela participação. Uma ótima semana. Muito obrigado, igualmente. Eu conversei com o secretário de Gestão Governamental, Marcelo Altoff.